O deputado federal Marco Feliciano se ferrou. E eu acho bom que ele se ferre. A PGR deu parecer favorável no STF para que ele seja condenado a pagar alguns milhares de reais por um discurso feito em 2015 no plenário da Câmara dos Deputados, perseguindo um determinado grupo de minoria. E nós temos que aproveitar esse momento para discutirmos essa imunidade parlamentar atrelada com liberdade religiosa e liberdade de expressão. Porque eu temo, sinceramente, que nesse momento que o Lula faz um bom desempenho econômico, calando os bolsonaristas, que para eles fazerem oposição eles tenham que recuperar esses discursos da disputa ideológica de 2015 e 2016, que coloca a vida de muitas pessoas em risco. Mas eu quero que você coloque nos comentários qual a sua opinião sobre imunidade parlamentar. E você teme que os bolsonaristas façam discursos de ódio ainda mais fortes por conta do Lula tê-los calado? E se você gostou da condenação do Feliciano, deixa o like e se inscreva no canal. A PGR, pessoal, ela deu um parecer favorável à condenação do Marco Feliciano. Isso porque o STF havia enviado à PGR uma decisão da Justiça de São Paulo, que condenou o Marco Feliciano a pagar, na época, aproximadamente 100 mil reais. Isso porque, em 2015, o Marco Feliciano falou que a parada gay, que teve ali uma encenação envolvendo Jesus e uma pessoa, tem que tomar cuidado agora com a palavra, ainda mais que nós estamos falando de um discurso do Marco Feliciano, que é um discurso persecutório de uma pessoa trans vestida de Jesus. O Marco Feliciano falou que aquilo era uma blasfêmia. A Justiça de São Paulo condenou o Marco Feliciano pelo fato dele ser parlamentar. O caso foi ao STF, o STF enviou a PGR e a PGR falou assim, não, pode condenar mesmo. E agora o caso está no colo do Cássio Nunes Marques. É claro que o Marco Feliciano nunca vai admitir que ele fez um discurso de ódio, um discurso perseguindo. Não. Ele falou que era imunidade, ele falou que ele tinha liberdade religiosa e liberdade de expressão. Só que o discurso foi realizado em plenário na Câmara dos Deputados. Isso extrapola todos os limites do aceitável. E mesmo que tenha sido em 2015, a punição tem que ocorrer e ele tem que pagar pelo que ele fez. O interessante é que esse caso já começa a dar alguns indícios de como vai ser a atuação da PGR com o Paulo Gonet, o novo Procurador-Geral da República. Não foi ele que deu o parecer favorável à cassação do Feliciano. Mas, pessoal, os bolsonaristas não vão ter vida fácil. Não por ser o Paulo Gonet, alguém que está muito próximo do Alexandre de Moraes, mas pelo fato de não ter mais o Augusto Aras. Augusto Aras, que com aquele corpanzil peludo dele, ficava muito fácil para amortecer os processos, as acusações e os pedidos de investigação que chegavam até ele para ou contra o Bolsonaro. Então ele matava no peito, matava naquele dorso cabeludo dele, com pelinhos encaracolados, e depois engavetava. Agora não tem mais a farra dos bolsonaristas, como não tem mais a farra do Marco Feliciano. E como eu tinha falado com vocês no início do vídeo, nós precisamos discutir essa imunidade parlamentar. Porque os deputados, ou os parlamentares de um modo geral, os políticos, eles acabam, graças a essa imunidade parlamentar, tendo certos privilégios que transcendem o razoável da civilidade. Eles ficam falando que eles têm imunidade parlamentar e eles acham que eles podem falar tudo, eles podem atacar grupos de minorias, mas não podem. Igual o Daniel Silveira. Falou, não, o que eu falei aqui foi liberdade de expressão. Não, liberdade de expressão não é um direito absoluto, como a imunidade parlamentar também não é. E nós temos que discutir isso. Porque os bolsonaristas, como o Marco Feliciano fez e faz, eles usam da imunidade parlamentar e da liberdade de expressão, e quando não, da liberdade religiosa, para atacarem determinados grupos de minorias, propagando o quê? Discursos persecutórios, discursos violentos e discursos de ódio, que colocam a população mais fragilizada em situação de risco. E quando eu falo população mais fragilizada, eu estou falando de grupos de minorias. Porque o que esses pastores mequetrefes, como Marco Feliciano, como André Valadão fazem? O que eles fazem? Primeiro que eles não propagam amor. Por quê? O que é falado no segundo mandamento, e por isso que eu os chamo de pastores mequetrefes, é que você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então Marco Feliciano não pode condenar, ele não deveria fazer discursos perseguindo terceiros, porque isso é ferir, é pecar contra o segundo mandamento. Mas enfim, eles usam, pessoal, distorções do Velho Testamento
para adequar a ideologia deles, uma ideologia nefasta. É isso que eles fazem. Eles não conseguem ter uma visão atualizada, interpretando o que aconteceu no passado para o presente. Então o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo aquela doutrina do André Valadão, que é o pastor da Igreja Batista da Lagoinha, que, como nós falamos muitas vezes, é a igreja que representa o bolsonarismo. Porque o bolsonarismo ele é uma religião. Ele tem dogmas próprios, ele tem interpretações próprias dos livros sagrados, ele tem ritos próprios, como por exemplo rezar para pneu e para ET. Isso é brincadeira, tá? Tem pastores próprios e a igreja própria, que é a Igreja Batista da Lagoinha. E como que é esse cristianismo do Valadão, esse cristianismo do Marco Feliciano? É um cristianismo persecutório, cruzadista, que projeta no terceiro não o amor que você deveria ter seguindo o segundo mandamento, mas a raiva, o ódio, a cólera, a responsabilidade. A sua vida tá ruim, é culpa do STF. A sua vida piorou, é culpa daquela pessoa. Esse tipo de discurso coloca um alvo para que os fiéis joguem, arremessem, depositem a cólera deles nessas pessoas. E é exatamente por isso que eu temo agora em 2024. E eu vejo um risco. Pelo seguinte, os bolsonaristas, a gente sabe, a Folha de São Paulo já fez levantamentos, vários deles, que eles não possuem pautas. E os projetos que eles fazem na Câmara dos Deputados e também no Senado são projetos inconstitucionais. Eles sabem que esses projetos são inconstitucionais, mas por que eles protocolam? Para fazer auê nas redes sociais. A Frente Parlamentar Evangélica, por exemplo, quer acabar com a união estável de pessoas do mesmo sexo, algo que já está garantido na Constituição, já está garantido na lei. Mas eles querem usar esse artifício para poder falar nas redes sociais que eles estão fazendo algo, porque na verdade as votações deles retiram direitos da população. E como a economia com o governo Lula está melhorando, esses bolsonaristas como Marco Feliciano que vivem de baderna, o que eles podem fazer? Resgatar a guerra cultural de 2015 e 2016. E eles vão fazer isso. Porque não há outro caminho para eles se manterem ativos politicamente. Vão discutir economia? Não vão. É claro que esse discurso 2015-2016 não vai colar agora, primeiro porque o governo está indo bem economicamente, diferentemente do que foi Dilma II, e diferentemente de Dilma II, o presidente é Lula e não Dilma. Só aí já tem uma grande diferença. Mas eu temo porque esse discurso tende a aumentar a violência contra determinados tipos de pessoas. E para vocês terem uma ideia, a Folha de São Paulo fez um levantamento recente no Senado. A oposição bolsonarista, só para vocês verem como que essa bagunça é algo já de praxe e as pessoas estão percebendo. A oposição bolsonarista ela é liderada por 2 senadores no Senado, Tereza Cristina e Rogério Marinho, que eram pessoas mais experientes na política. Aqueles bolsonaristas mais radicais, mais raiz, como o astronauta Damares Alves e o Cleitinho, só aí você já vê, o astronauta Cleitinho e Damares Alves, é muito pitoresco. Eles não fazem nada, eles votam em bloco junto com os demais. Só que qual é o papel, por exemplo, da Damares Alves? Que é o papel visto pela própria bancada do PL. Bati no tripé, perdão. Fazer auê na rede social. Só isso. E é por isso, pessoal, que essa punição ao Marco Feliciano é tão importante de ter acontecido. E eu espero que ela não fique somente nessa punição. Que haja algum tipo de mudança para coibir tais ações que colocam em risco a vida das pessoas vinda dos parlamentares. E não pode demorar tanto tempo assim. 2015, 8 anos, praticamente, quase 9, para ser julgado e punido, é muito, né?